sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião virtual. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. É importante compartilhar as nossas reuniões com seus amigos, seus familiares. Não esquecer de dar o like, pois assim o YouTube sempre vai disponibilizar esse acesso às nossas reuniões virtuais por um período maior. Ao darmos início à nossa reunião, a gente sempre gostaria de esclarecer que os nossos estudos são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais nós estudamos alternadamente. Hoje, nessa oportunidade, nós teremos o tema especial, assim como todo dezembro, o Natal de Jesus. Acompanharemos então as reflexões do nosso irmão de ideal espírita, Deusdélio Correia, da casa Abrigo Teresa de Jesus, que se localiza lá no Maracanã. Suas saudações iniciais, Deusdélio. Boa noite, muito obrigado, Regina. Então vamos agora à leitura da nossa página inicial. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. De Luiz Antônio Mileco. E agora vamos à nossa prece inicial. E assim, com essa mensagem maravilhosa, vamos trazendo à nossa casa mental a doce figura do nosso Mestre Jesus. Ele veio e nos trouxe a sua paz. Essa paz que guardamos no nosso coração, que nos invade e que nos faz repletos de amor. Pedimos nesse momento muita luz para que possamos aproveitar todas as reflexões que nos vão ser trazidas nesta noite, que é a mensagem dele, nosso Mestre Maior, Jesus. E assim, envolvidos nessa luz, vamos pedindo de nossa parte aos mentores do Lar de Teresa, a Jesus e a Deus nosso Pai de infinita bondade, permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. E assim vamos passando a palavra ao nosso irmão Deusdélio. É com você, Deusdélio. Muita paz. Obrigado. É uma satisfação, uma alegria estar de volta aqui neste trabalho tão bonito que o Lar de Teresa desenvolve para levar aos irmãos encarnados e desencarnados a mensagem da esperança, da fé, da confiança voltados para Jesus, que é nosso mestre, modelo e guia. Hoje, nós
temos a grata satisfação de refletir com vocês, todos vocês, sobre o Natal de Jesus. O que é o Natal de Jesus? Na verdade, é, seria aquele Natal das festas, aquele Natal de Papai Noel. Nada contra, não sou contra esses momentos em que as famílias se reúnem nos lares, comemorando o nascimento de Jesus e se confraternizando, buscando essa paz, mas muitas vezes eu tenho observado isso, que a família da minha esposa, a Marisa, é muito grande, todo mundo se reúne, e às vezes, quando a gente vai fazer uma homenagem a Jesus, é preciso estar pedindo silêncio, é preciso estar pedindo que pare um pouco a bebida, que pare um pouco a comida, que prestemos mais atenção à mensagem, ao que Jesus gostaria que nós fizéssemos, como nos comportássemos no seu Natal. E eu sei que ele não condenaria o Papai Noel que foi inspirado lá na Turquia pelo São Nicolau, né? Me parece, no século VI. Tudo bem, mas o que nós queremos hoje, verdadeiramente, é refletir um pouco sobre o nascimento de Jesus. No livro, no Novo Testamento de Haroldo Dutra, eu queria fazer apenas um pequeno anúncio do nascimento de Jesus, que é muito importante. Este ser supremo, esse espírito de escol, que, atendendo a um apelo divino, do amor divino, não mandou recado. Ele se propôs a vir até nós, até o globo terrestre, este orbe terrestre que ele ajudou a modelar. Imagine-se, não sei, mais a dificuldade, o sacrifício que fez esse espírito, Jesus, para reencarnar, não, para encarnar aqui no orbe terrestre como um de nós. Na verdade, ele não foi um de nós, porque não tinha condição. Ele foi e é um ser que se juntou a nós, se fez simples, humilde, amoroso, trazendo para nós os ensinos que ele prometeu ao Pai nos oferecer. Haroldo Dutra Dias, ele menciona, eu selecionei aqui dois evangelistas, Mateus e Lucas. Mateus, lá no capítulo 2, item 1, diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente para Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Pois vimos sua estrela ao despontar e viemos reverenciá-lo. É interessante essa mensagem que mostra, através dos evangelistas, a chegada de Jesus, a estrela de Belém, que pode ter sido, na época, um cometa, mas pode também ter sido uma pleiade de espíritos amigos
superiores que, servindo a causa de Jesus, que promoveram este fenômeno. Nada tão difícil de se entender ou de se aceitar. Então, nós vamos ver também Lucas. Diz assim, Lucas, no capítulo 1, item 30. Disse-lhe, porém, ao anjo, o anjo era o espírito Gabriel: não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus, e eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, essa referência interessante é para que a gente sinta no nosso coração, para que a gente abra as portas do nosso coração para sentir Jesus, receber Jesus, coisa que nós não temos, pelo menos eu, não temos feito em tantas experiências de vida, tantas encarnações. Dizem por aí as, as más línguas que eu já fui padre. E, na verdade, na mesa mediúnica, já tenho encontrado irmãos dizendo assim: não me venha agora você com essa conversinha, essa sua doutrina de reencarnação, querer me convencer de que você está virando santinho. Eu me assustei. Eu não tenho pretensão de estar virando santinho, e muito menos pretensão de ser diferente. A minha pretensão é de agora ter Jesus no coração. Aí ele me diz assim: nós já aprontamos demais na igreja, você não lembra disso, mas eu reconheço tua voz e sei o quanto nós aprontamos na igreja. E Jesus, para nós, era, sim, o nosso referencial, mas ele parou no mais. Disse: meu irmão, que bom. Eu um pouco mexido, né? Porque eu não esperava essa. E que bom, meu irmão, que você tocou nessa parte que mexe muito comigo. E realmente, a partir de agora, nesta doutrina que você chama, esta crençazinha, na doutrina espírita, eu estou aprendendo a entender o convite de Jesus, o chamado de Jesus, e não só pedir a Ele ajuda, mas me oferecer a Ele para ajudar no que me é possível, e eu tenho essa possibilidade na regeneração do nosso orbe, na melhora psíquica do nosso orbe, na emancipação da humanidade. Eu já posso fazer isso também. E você também pode. Se você quiser, você pode se juntar a mim de novo. Continua comigo. Continuemos juntos, mas agora com um novo objetivo. O objetivo de ter efetivamente Jesus em nossas vidas, em nossos corações. Ele não voltou mais, não. Até hoje não voltou. Espero que ele esteja bem, que esse irmão, companheiro de outras vidas, esteja se encontrando, porque para mim também vai ser uma alegria, já que nós não soubemos aproveitar no passado. Mas vamos lá. O nascimento de Jesus, para nós, como eu falei antes, é uma festa, mas tem sido uma festa um pouco mundana, né? Um pouco de ilusões efêmeras da matéria. E eu aqui não li esse livro aqui, que eu tenho aqui em minhas mãos, não sei se vocês estão vendo, é do Frederico Jesus de Nazaré,
uma narrativa da vida e das parábolas de Jesus. O nosso irmão, meu querido amigo, o, o Kremer, que é aqui da Cruzada, da, da, do ATJ, do, do Abrigo Teresa de Jesus, ele diz assim: a humanidade comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, embora existam dúvidas sobre a data, principalmente porque dezembro é inverno na Palestina. Nesse caso, os pastores não estariam nos campos à noite. E é verdade, né? E diz ele, atualmente, admite-se como data mais provável o mês de maio do ano 5 antes de Cristo. Mas vamos refletir um pouco. Dezembro não está bom? Dezembro é final do ano, esperanças de início de um novo ano em que os seres humanos, pelo menos, esperam um ano mais feliz. Tem até a música, né? Adeus, ano velho, e feliz ano novo, e esperando, aguardando novas esperanças, novas realizações e novos empreendimentos, mas depende de nós. Depende do arbítrio, do nosso livre-arbítrio, que nós não temos sabido utilizar convenientemente, pelo menos eu. Então, é importante saber que, neste período, se a humanidade cristã se junta para homenagear Jesus, seja de que forma, de que maneira for, mas pelo menos as famílias estão se unindo, estão se buscando, coisa que atualmente está um pouco difícil, porque cada um vai para seu lado, é uma série de preocupações com a vida material. Mas o Natal de Jesus. Vamos fazer uma coisa. Se pudéssemos perguntar a Jesus como e quando ele gostaria que fosse comemorado o seu nascimento, eu pergunto a vocês, o que será que ele responderia? Será que ele mandaria a gente fazer, se esquecer dos nossos compromissos conosco mesmo, com a vida atual, com a nossa encarnação e fazermos o que der na cabeça? De jeito nenhum. Jesus quer que nós nos aproximemos cada vez mais dele, porque é isso que ele deseja, para que ele possa estar conosco, sempre nos orientando, nos inspirando, nos mostrando o caminho, aproveitando esta nova oportunidade neste orbe terrestre, na Terra, como encarnados e como desencarnados também. Muito bem. Aí, então, a figura de Papai Noel, como a gente estava dizendo, que sobrepuja a do Cristo aos olhos de nossos filhos, é importante, tão importante assim. O Natal, a gente sabe que ele é aproveitado pelo comércio para vender, para ganhar dinheiro, mas tudo bem, tudo com todo respeito. Mas será que o Natal que comemoramos no dia 24 com ser recheada de pompa, de excesso, em nome daquele que nasceu em posição de humilde? Ou então, ou então, seria outro Natal. Que Natal? O Natal onde ele, Jesus, nasce e não morre mais. Nasce e não morre mais. Onde o amor
por ele, em nome de Deus, não conhece data. O amor de Jesus é todo dia, é odierno. O amor de Jesus é eterno, é permanente, coisa que nós não temos dado muita importância. Agora não mais. Então, Jesus nasceu. Tudo bem. Onde? Quando? Não é uma boa pergunta, já que a gente acha que o Natal de Jesus é todo dia. Vamos perguntar a alguns seguidores de Jesus o que eles responderiam. Nós fizemos aqui uma seleção interessante. Vamos perguntar primeiramente a Francisco de Assis, que nasceu Giovanni di Pietro Bernardoni, filho de uma família riquíssima. Ele era dado a orgias, mas alguma coisa mexia com ele que não estava batendo bem. E ele diz assim, diria assim: Jesus nasceu no dia em que, na praça de Assis, onde ele nasceu, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente. Na verdade, ele nasceu Giovanni, que quer ser João, que quer dizer João, mas o pai dele botou Francisco em homenagem à França e ele assumiu esse nome de Francisco. E diz ele, somente ele, Jesus, é a fonte inesgotável do amor. E ele resolveu seguir este amor incondicionalmente. Esse é o nosso Chico de Assis. E tem outros Chicos também, que eu nem vou aqui, nem vou colocar, mas que também é lembrado. O nosso Chico Xavier também, não é? Vamos perguntar a Pedro. Quando foi que Jesus nasceu para Pedro, gente? Quando teria sido? Não teria sido na noite em que o galo cantou 3 vezes, porque ele assegurou que jamais seria infiel a Jesus, jamais trairia Jesus. E Jesus, Pedro, Pedro, com seu amor fraternal, Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu terás me negado. Eu não, Senhor, jamais eu faria isso. Aconteceu. Aconteceu que o galo, pela terceira vez, cantou no momento em que ele negava Jesus. Foi nesse instante, que acordou a consciência para a verdadeira vida. Pedro era um homem pescador rude, mas muito amoroso, muito fiel e muito amoroso também. Quer dizer, o mais amoroso foi João, na verdade, né? Nós sabemos. Mas Pedro era assim de uma fidelidade a Jesus incondicional. Eu imagino o sofrimento que ele não deve ter tido, descoberto, percebido o que Jesus adiantou para ele e disse que jamais faria e fez. Ele deve ter chorado muito. Eu, pelo menos, choraria. Vamos adiante. Vamos perguntar a Paulo de Tarso. Essa é para ninguém tirar zero, hein? Onde foi que Paulo de Tarso, esse doutor da lei, fiel, encontrou Jesus? Essa é para ninguém tirar zero. Todo mundo já respondeu, não é verdade? Paulo de Tarso nasceu na estrada de Damasco. Quando, envolvido por intensa luz, que o deixou cego, ele pôde ver a figura nobre e serena que lhe perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele estava indo para Damasco para perseguir Jesus, para perseguir os adeptos de Jesus. Aí, na cegueira, que foi que aconteceu? Ele passou a enxergar um novo mundo, o mundo quando ele disse para este Senhor: Senhor,
quem és? Ele disse, eu sou Jesus. Aí, Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus mandou que ele fosse lá em Damasco, na casa de um dos seguidores de Jesus, me falhou agora, mas depois eu vou lembrar. E Paulo passou a seguir Jesus de uma forma mais tão firme, tão segura e tão correta que abandonou todas as suas vaidades, todas as suas ilusões efêmeras e passou por reveses terríveis, porque ele perdeu a noiva amada dele, né? Ele descobriu que ele tinha sacrificado o próprio irmão, que seria cunhado, teria sido cunhado dele, que era Estevão. Então, essa foi a experiência, eu não vou dizer triste, foi a experiência de luz que fez Paulo. Antes, Saulo passou a se chamar Paulo para seguir incondicionalmente Jesus. Vamos lembrar outro também, Tomé. Vocês lembram de Tomé? Quantos Tomés nós estamos encontrando por aí? E nós ainda também temos um pouco de Tomé, é bem verdade. Não adianta jogar pedra, não, porque, como disse Jesus, atire a pedra aquele que estiver sem pecado. E a gente ainda tem, às vezes, um pouco de Tomé. Mas Tomé, o incrédulo, para ele, quando nasceu Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi, segundo Tomé, o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso fique também em nossos corações, em nossos sentimentos, em nossas vibrações. Agora, vamos perguntar a um ser que a gente ama muito, que Dr. Bezerra de Menezes, que é o anjo da guarda de Dr. Bezerra de Menezes. Hoje mesmo, numa palestra de tarde que eu fiz aqui, eu estava mencionando isso e me emocionou muito, porque Dr. Bezerra de Menezes, para mim, é um ícone, entre outros, mas um exemplo de bondade. Quando ele recebe, como médico dos pobres aqui, recebe um recado de Maria de Nazaré, através de sua assistente, que se chama Celina, dizendo: Bezerra, nossa mãe Maria mandou dizer que você não precisa mais estar aqui. Você já pode ir para outros mundos, um mundo melhor. Ele ouviu tranquilamente, serenamente, emocionado, agradecido e disse: Minha irmã, posso pedir uma coisa? Pois não. Pode pedir à nossa mãe que me deixe um pouco mais aqui. Tanta gente precisando de mim ainda aqui e pedindo amparo, me pedindo socorro. Eu não tenho coragem de deixá-los. Celina foi e voltou imediatamente e disse: Bezerra, pedido aceito. Nossa mãe Maria mandou dizer que você pode continuar o seu trabalho aí. Coisa linda, né? Olha, chegar aos pés do doutor Bezerra de Menezes, para mim, não preciso nem chegar aos pés, me aproximar um pouco dele. Já seria um passo, um salto na minha vida. Mas é isso que todos nós estamos buscando
e que temos o livre-arbítrio para escolher. Todos nós podemos ser. Foi informação do próprio Cristo, do próprio Jesus. Todos vós podeis ser Cristo. Mas tudo a seu tempo, né? Muito bem. Então vamos ver o que Maria de Jesus diria se perguntassem, fizesse essa pergunta, quando, onde nasceu, ela com seu bebê, que toda mãe, olha, toda mãe, mãe é um processo, né? Seja onde for, onde estiver, a gente vê, inclusive na mesa mediúnica, quantos espíritos sofredores que chegam na mesa mediúnica chorando, revoltados, e dizem, eu não quero vir aqui, eu não vim aqui, eu não vim forçado. E a gente diz, você não veio forçado aqui. Você veio atendendo a um apelo de alguém que te ama demais. E na mesma hora esse espírito identifica. Minha mãe. Eu tive um dia desse que um espírito ele quis fugir. Eu não quero ver minha mãe agora. Eu não quero. Eu traí minha mãe, sou traidor. Minha mãe, eu não mereço reencontrar minha mãe, porque mãe é um processo. Mãe jamais abandona, com seu amor, abandona um filho. Imagina Deus. Muito bem. Então, Maria diria: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha, ao berço humilde. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Essa seria a mensagem de nossa querida mãe também espiritual, Maria. Pois bem, agora vamos refletir um pouco, já que nós falamos do Natal de Jesus, de estarmos com Jesus, de permanecermos com Jesus. Quem é esse Jesus? Hoje, no livro A Gênese, capítulo 15, no item 2, Kardec diz o seguinte: a superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades de seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a fé e a de seu perispírito, aurida na parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, Jesus tinha um corpo, sim. Tinha um corpo de carne. Ele poderia sentir e sentiu, ele experimentou as dores do corpo, mas a dor maior que nos parece que ele experimentou foi não conseguir ainda, no tempo em que viveu, a agregação, a junção dos corações voltados para Deus. Por isso que ele deixou para nós o quê? O Consolador prometido. Porque ele sabia que mais à frente nós iríamos entender. E nós que lá estivemos, hoje temos o compromisso, através da doutrina espírita, de entender, de compreender, de seguir e dizer: Senhor, sei que tu és caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Sei que tu és o nosso modelo, o nosso guia. Portanto, ensina-me a estar contigo, porque ainda não aprendi o suficiente, mas que eu possa agora me tornar o bom aluno
para que possa ouvir melhor, entender melhor e aceitar os ensinamentos do meu mestre maior, que tu és, Senhor. E essa mensagem tem que ficar em nossos corações, tem que ficar em nossas vidas. Como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais, como eu falei. Mas como espírito puro, desligado da matéria, deveria viver a vida espiritual. Ele vivia aqui junto de nós, num corpo material, mas na verdade ele vivia a vida espiritual. E sempre dizendo que o meu reino não é desse mundo. E ele queria conquistar os corações para que pudesse segui-lo no seu reinado de amor, de justiça, de bondade. Portanto, este é o nosso momento, o nosso Natal. Quando nasceu o Natal? Jesus nasceu em nós? Verdadeiramente, eu posso dizer, eu, pessoalmente, Deusdélio Corrêa, posso dizer que, pela minha vulnerabilidade ainda, Jesus não morreu em mim. Pelo contrário, mas Jesus está sempre nascendo em mim em determinadas situações. Jesus, pela primeira vez, nasceu em mim quando eu descobri, não sei se pela primeira vez, mas eu acredito que sim, já que tivemos outras encarnações. Mas nesta encarnação, Jesus nasceu para mim quando eu descobri a doutrina espírita, me dizendo do amor de Deus, que Deus é amor, Deus Pai não pune ninguém, que é o Deus que Jesus nos apresentou, que, diferentemente, Jesus mesmo afirmou em seu, quando em sua estada aqui, ele afirmou: Meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai e nosso Pai. Porque o Deus para Jesus é outra concepção. E nós alcançaremos isso um dia. Agora, ele é o pai de todos nós, é o mesmo pai, não é diferente. Nós é que ainda estamos nesta caminhada, galgando, caindo aqui, levantando ali. E quando às vezes reclamamos de Jesus, Senhor, quando eu tive com mais dificuldade, tu não estavas comigo. Veja-se pelas pisadas na areia. Quando eu estava ali sofrendo, tu não estiveste comigo, que só tem dois passos. O que foi que Jesus me responde? Aquelas passadas ali, meu filho, eram minhas. Porque eu te trazia em meu colo e você não percebeu. É uma analogia que a gente faz, uma simbologia, mas muito importante para a gente refletir que quantas e quantas vezes Jesus está me inspirando através dos seus enviados, me orientando, mas ele não manda que eu faça, ele apenas sugere. Ele precisa saber de mim se eu estou em condições de assumir aquilo que eu prometi assumir, de conquistar no meu mundo, no meu viver, na minha evolução espiritual. Vamos encerrando agora, trazendo uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, capítulo 86, quando Emmanuel, através do nosso Chico, diz o seguinte: na Terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. Eu achei essa mensagem aqui tão forte, tão profunda, que Jesus está esperando. Mas tudo tem um limite na lei divina. Se a gente não quer ir pelo amor, a gente vai, não vou nem dizer para vocês não
Vocês não copiaram isso, não. Mas você já sabe. A maioria de nós tem preferido ir mais pela dor do que pelo amor. Mas por que, se nós temos livre-arbítrio? Vamos substituir isso? Vamos substituir a dor pelo amor, amando-nos. Porque Jesus mesmo ensinou que o amor é indispensável, inclusive o amor aos nossos desafetos, que eu não chamo mais de meus inimigos, não. Eu já estou me exercitando nisso. Não tenho inimigos. Eu tenho apenas opositores, irmãos que pensam diferente. Mas se eu estou pensando juntamente com Jesus, eu entendo que eu estou realmente no caminho certo. E eu estou chamando quem quiser vir, vem. Vamos seguir com Jesus, vamos pensar com Jesus, vamos refletir, mas vamos agir, sobretudo, com Jesus, porque ele jamais nos deixou, porque foi ele que prometeu isso. Jamais os deixarei a sós. Gente, muita paz, muita serenidade para todos nós. E vou aqui parando, agradecendo a vocês mais essa oportunidade de estarmos refletindo o Natal de Jesus. Que Jesus nos abençoe, sobretudo Deus, nosso Pai, agora, hoje e sempre. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Deus Délio, pela sua oportunidade, né, pela sua disponibilidade em nos atender esse convite, essa valiosa exposição. Agradecemos também a todos que honraram com sua atenção e mais uma vez lembramos, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, clique no sininho. Renovando o nosso convite, que estejam conosco na próxima segunda-feira, sempre às 19 horas, quando vamos prosseguir com o tema sempre no mês de dezembro, que é o Natal de Jesus. Vamos agora à nossa prece de encerramento. Amado Mestre querido, profundamente agradecidos por mais essa noite, onde fomos convidados a sermos sempre seus fiéis colaboradores na tua seara, que possamos trazer a sua mensagem, o seu amor todos os dias da nossa vida, que possamos espalhar esse amor por todos, pois sabemos que só o amor cobre a multidão de pecados. Agradecidos por mais essa noite, agradecidos aos mentores da espiritualidade que conosco compartilham e nos intuem, nos iluminam. Agradecidos a Ti, nosso Mestre querido e amado, e sobretudo a Deus, pedimos de nossa parte a permissão para encerrarmos essa noite em muita luz, em muita alegria, com o coração em festa. Graças a Deus. Ele veio, pão da vida, a luz do mundo, de um olhar quente e profundo, e solene tinha
ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou